Eu não sei o que aconteceu. Na hora eu tive tanto medo, mas tanto medo que eu não consegui falar, eu não consegui pensar, eu não consegui agir. Você já ouviu um relato parecido de alguém, ou até mesmo já passou por uma situação como essa? Por um estado de medo tão grande que o impossibilitou de pensar? Por mais estranho que pareça, os estudos mostram que 13% da população brasileira sofre de alguma fobia. Mas nesse vídeo nós não vamos abordar nenhuma fobia. Na verdade, iremos falar sobre a cultura do medo e da forma como o sistema utiliza o medo para manipular as massas. Então fique aí porque hoje você vai se surpreender. Mas antes, roda a vinheta. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Tami Gasparetto e para quem já é inscrito aqui no canal, é um prazer estar falando com você novamente. Pessoal, antes de darmos início ao vídeo, eu quero agradecer a todos pelos nossos 5.000 inscritos. Muito obrigada pela confiança, pela credibilidade, pelo carinho com o qual vocês têm abraçado esse canal. Eu realmente não tenho palavras para agradecer. Muito obrigada por toda a ajuda. E depois desse agradecimento, bem, vamos dar início ao assunto. Todos nós já passamos por algum medo em nossas vidas. Independente de ser adulto ou criança, todos correspondemos ao estímulo do medo. E por ser algo inerente do ser humano, o medo tem se tornado ao longo dos séculos uma das armas mais poderosas de controle das massas. Porém, por ser uma forma de manipular as massas, a grande maioria das pessoas não conhecem a cultura do medo. E se conhecer, elas não conseguem identificar quando estão sendo manipuladas, e isso evita uma reação. E o sistema, bem, realmente quer que as pessoas continuem a não ter esse conhecimento. Afinal, é isso que mantém a roda girando. Então hoje vamos explanar a respeito do tema, mas aplicando exemplos com base no momento em que estamos passando. Então vamos começar por entender o que é o medo e como ele age na nossa psique, pois a nossa saúde mental está diretamente ligada à nossa saúde física. O medo é uma reação que surge a partir do contato com algum estímulo físico ou mental que gera um alerta no organismo. Esse processo dispara uma resposta fisiológica que libera hormônios de estresse como a adrenalina e o cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. Mas antes dessa reação, nós temos a ansiedade, que é onde o indivíduo teme e sofre por antecipação. E essa ansiedade hoje é um mal que a maioria da humanidade sofre. Aliás, hoje praticamente tudo que é produzido nos gera ansiedade. Mas essa manipulação através do medo, ela não começa na fase adulta. Não, ela começa na nossa infância. A grande verdade é que crescemos familiarizados com o medo. Desde criança, nossos pais nos incutem algum tipo de medo, como o medo do escuro, das pessoas desconhecidas, do homem do saco, medo do bicho-papão, dos fantasmas, das bruxas e por aí em diante. Isso não quer dizer que os pais façam isso com má intenção. Na maioria das vezes, eles nem percebem que estão usando o medo como uma moeda de troca para que a criança obedeça. Porém, esse temor às vezes ele é até salutar, pois nos protege. Afinal, se a criança tem medo de falar com estranhos, por exemplo, isso pode evitar com que ela seja sequestrada e por aí em diante. Então tem um lado positivo quando usado com equilíbrio. Mas na fase adulta, esse medo, essa manipulação, ela toma uma outra conotação. Quando crescemos, continuamos sobre a cultura do medo. Temos medo da morte, medo de se perder-se em uma rua vazia,
Medo do pecado, medo da inflação, medo de ficar doente. Temos medo de tudo. A cultura do medo é a melhor forma de manipular as pessoas e é muito utilizada para o. Em sua obra O Príncipe, lá de 1532, Maquiavel aconselhava o príncipe a instigar o medo em seus súditos, porque era mais potente e duradouro o efeito do medo do que do amor. Governar pelo medo, essa era a sua orientação. E nós podemos observar hoje, ao longo da história, que essa estratégia sempre foi seguida fielmente pelos tiranos e opressores. E no nosso século, os tiranos não têm essa cara aí. Na grande maioria das vezes, eles se travestem de filantropos bonzinhos. Mas o medo também está ligado à nossa educação. A realidade é que a maior parte do mundo é educada pelo medo, para o medo e com medo. Uma criança com medo se torna obediente e é incapaz de impor a sua vontade. Dessa forma, o medo se torna um limitador do seu potencial. E na vida adulta, a cultura do medo continua. E temos medo de guerras, de terroristas, de bandidos e agora até mesmo medo de sair na rua sem no rosto. Mas nós também temos medo das autoridades, da polícia, da morte, dos castigos divinos, das ofensas aos santos, medo de perder o emprego, de ficar doente. E sendo conhecedores dessa engenharia social, usam e abusam da cultura do medo e com isso vão restringindo a nossa liberdade, os nossos direitos, a nossa criatividade, o nosso questionamento, o nosso conhecimento. Andamos tão cheios de medo que essa é a melhor forma de sermos manipulados, pois não precisa muito não. Veja as pessoas que estão ao seu redor. Elas andam na rua com o rosto à mostra ou estão todas morrendo de medo e usando uma focinheira que as impede de respirar? Aliás, isso se a pessoa sair na rua, porque tem muita gente que está trancado dentro de casa desde janeiro de 2020. E o que foi necessário para que esse caos se instalasse na sociedade? Bastou uma série de reportagens sobre esse carinha aqui e a mídia batendo dia e noite sobre esse assunto. E as pessoas aceitaram pacificamente as imposições sem resistência alguma. E agora estão correndo para as filas para tomarem esse presentinho do mal aqui. E qual foi o fator motivador que desencadeou tudo isso? O medo. O medo de ficar doente, o medo de morrer. Uma grande parte das notícias tem exatamente a intenção de nos manter em constante medo. Quanto mais medo, melhor. Quanto mais medo, mais fácil de manipular. Nas religiões também é dessa forma. Tem o medo de pecar, o medo de fazer qualquer coisa que possa provocar a ira divina e, como consequência, receber um grande castigo, como ir para o inferno e sofrer penas pela eternidade. Quantas pessoas você conhece que se dizem tementes a Deus só por ter um temor mórbido de ir para o inferno? Seja honesto, é bastante gente, não? E na política, isso também acontece. Você vota em tal partido porque tem medo que um partido pior tome poder e torne a sua vida um inferno. Platão disse que podemos perdoar uma criança que tem medo do escuro, mas a real estratégia da vida é quando os homens têm medo da luz. A verdade é que a maior parte dos medos desaparecem com o conhecimento. E sem o medo, começamos a questionar e não mais a aceitar as tolices que nos dizem. Por isso, os príncipes de Maquiavel se espalharam pelo mundo e tanto se esforçaram na manutenção da ignorância e dos medos da sociedade. Onde existe o medo, não há espaço para a sabedoria. Mas infelizmente fomos criados para temer a tudo. O medo nos traz ansiedade, que prejudica a nossa saúde e que nos faz consumir mais, o que nos impossibilita de agir.
E sem ação, não há revolução. Agora você entende porque quando você tenta dialogar com alguém que está tomado pelo medo, essa pessoa se nega a te ouvir? Porque a pessoa te chama de negacionista, mas não escuta o teu argumento? Porque elas estão sofrendo de sequestro da amígdala. E ela tem medo até mesmo de te ouvir. Porque o sistema neural entra em um estado de pânico e a pessoa apenas acredita naquilo que lhe é apresentado como uma solução prática e simples. Aceitam o que o sistema põe por causa do medo. Então não pense que essas pessoas são estúpidas. Na verdade, elas apenas são mais suscetíveis à manipulação do sistema. Dessa forma, você consegue compreender nitidamente por que as massas não reagem a esse tipo de controle aqui. Veja esse exemplo. A matéria é do New York Times e é do dia 18 de fevereiro de 2021. Com a reabertura de Israel, quem não for vacinado ficará para trás. Novas iniciativas governamentais e empresariais estão se movendo na direção de um sistema de 2 níveis para e não, levantando questões legais, morais e éticas. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu votou nessa semana pela abertura de shopping centers e museus ao público, sujeitos a regras de distanciamento social e mascaramento obrigatório. Sobre o novo sistema de crachá verde, o governo está tornando as atividades de lazer acessíveis apenas para as pessoas que estão totalmente ou recuperadas a partir de domingo. 2 semanas depois, restaurantes e salas de evento e conferências poderão operar de acordo com as regras. Os clientes e participantes terão que portar um certificado de com o QR Code. É isso mesmo que você ouviu. Israel vai exigir um certificado de com QR Code até em restaurante. Você já viu um nível de controle desse? Eu só vi em filme. Mas vamos continuar lendo. Israel é um dos primeiros países a lutar em tempo real com uma série de questões legais, morais e éticas, enquanto tenta equilibrar os passos para retomar a vida pública com questões delicadas, como segurança pública, discriminação e liberdade de escolhas e privacidade. Ser é um dever moral, é parte da nossa responsabilidade mútua, disse o ministro da Saúde, Yuli Edelstein. Eu também tenho um novo mantra: quem não for ficará para trás. Olha, ainda bem que ele não é meu ministro da Saúde, porque senão eu ia dizer para esse cara quem iria ficar para trás. Mas, como ele é lá de Israel, eles que se virem com ele. Mas vocês estão conseguindo perceber o nível da petulância dessa gente? A arrogância desse homem me lembrou muito o comportamento da Jacinda Ardern, a primeira-ministra lá da Nova Zelândia, que diz que quem se negar a fazer vai ficar... Você percebeu o ponto que estamos chegando? Cadê os... Cadê o... Por que ninguém faz nada? Essa é a pergunta que você está se fazendo. Por que a sociedade não... Como suportam isso calados? Simples, por conta do medo. Uns têm medo de se impor e sofrer as consequências e restrições do governo. Outros vão tomar a porque têm medo de não poder arrumar um emprego ou não poder frequentar algum lugar específico. Outro vai tomar porque tem medo de contaminar um ente querido, ou porque tem medo mesmo de morrer da doença, ou porque tem medo de se arrepender de lá no futuro não ter tomado hoje. Entende que tudo gira em torno do medo? E é através do medo que o sistema impõe o controle. Mas como podemos nos livrar desse medo? Como podemos ter o controle para não sermos dominados? A chave para não sermos manipulados através do medo é o conhecimento.
Mas conhecimento demais gera ansiedade. E a ansiedade gera o medo, pois a pessoa, quando acaba de receber uma informação importante, ela fica eufórica, ela fica desesperada para passar aquela informação adiante. E ela pensa que não vai ter tempo para alertar todo mundo. E isso gera mais ansiedade, o que gera mais medo. Percebe que a pessoa fica presa dentro de um círculo vicioso? Então a resposta certa é o conhecimento associado ao autodomínio, o que gera o equilíbrio. A chave é saber controlar a ansiedade. Portanto, não vos fiqueis preocupados com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações e ansiedades. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Esse foi o conselho que Jesus deu aos seus ouvintes. Então sigamos esse conselho, pois como vimos, nós devemos sim ter o senso de urgência, devemos nos manter vigilantes e lutarmos contra as arbitrariedades. Porém, o que nós não podemos fazer é ficarmos desesperados, tipo o galinho tiqueliro. Oh, o céu está caindo. Calma, respira. Calma, pois as pessoas desesperadas, as pessoas que estão controladas pelo medo, elas não conseguem raciocinar, lembra? E assim, jamais vão conseguir encontrar a melhor solução para o seu problema. Portanto, controlar a ansiedade é a chave para que não sejamos manipulados pelo sistema através da cultura do medo. E não se esqueça, temer diante dos homens é o que arma o laço. Então, não tenhas medo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu like e de se inscrever nesse canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!